Quando você era criança, você passou por situações de bullying na escola? Situações de medo, de raiva, de tristeza, de uma vontade de sair correndo, de sumir daquela situação e nunca mais aparecer na escola? Se você está sofrendo, com intolerância alimentar, diarreia, gases, distensão abdominal, presta atenção nesse caso de consultório, que pode ser que você vivenciou algo muito parecido e que você vai entender como é possível voltar a comer todos os alimentos de forma saudável e a ter o seu intestino funcionando perfeitamente bem, limpando todas essas questões emocionais. Uma cliente me procurou porque ela estava intolerante ao glúten e à lactose, com síndrome do intestino irritável, sofrendo com muitas crises de diarreia, arrotos, gases e muita distensão abdominal. E quando nós iniciamos o processo de hipnoterapia individual online, onde é um processo único, exclusivo, totalmente focado nas demandas, emocionais do cliente, da pessoa que está passando pela hipnoterapia individual, nós voltamos para quando ela tinha mais ou menos uns 4 ou 5 anos de idade. E ela estava na escola sofrendo bullying de outras crianças. E aquela criança passou pelo bullying durante muitos e muitos anos. E a sensação que ela vinha carregando ao longo do tempo era de muita tristeza, de muito medo e também de muita raiva. Ela queria simplesmente se livrar daquela situação quanto antes, mas ela não sabia como fazer diferente. E ela ficava com aquela sensação de que eu quero me livrar, eu quero acabar com tudo isso, mas eu não consigo. E eu perguntei para essa minha cliente, como é que ela se sentia emocionalmente, estando com intolerância alimentar, síndrome do intestino irritável e todos os sintomas que eu falei anteriormente. Ela falou assim: Ju, é um misto de impotência, de raiva, de tristeza, é um misto de que eu já tentei de tudo e eu não consigo fazer diferente. E olha só que interessante, Eu mostrei para ela que o tempo passou, as situações passaram, mas o sentimento é o mesmo, porque quando ela estava na escolinha, ela sentiu tristeza, medo, raiva e ela queria se livrar daquilo, ela queria acabar com aquilo quanto antes. E agora na fase adulta, com intolerância alimentar, síndrome do intestino irritável, ela sentia medo, tristeza, raiva, que já fez de tudo para se livrar, para acabar com aquela situação de intolerância alimentar, mas nada funcionava. Ou seja, a vontade que ela tinha era de acabar com tudo aquilo, mas ela não conseguia. Exatamente a mesma emoção e a mesma sensação e sentimento que aquela criança que sofreu bullying na escola sentiu. Ou seja, o tempo passou, as situações mudaram, mas a sensação, a emoção e o sentimento são os mesmos. E como é que a gente faz para acabar definitivamente com a intolerância alimentar e problemas gastrointestinais? Nós limpamos todas as questões emocionais que o intestino não está dando conta de digerir, porque o intestino ele é responsável por digerir as nossas emoções. E quando o nosso emocional não está bem, o nosso intestino também não está. Ou seja, essa minha cliente passou por N situações ao longo da vida dela, de tristeza, de raiva, de ódio, de medo, que ela queria se livrar daquilo, mas ela não conseguia. Até que um belo dia o copo dela emocional transbordou. E quando esse copo transborda, os sintomas no corpo físico aparecem. Então a gente vai lá, limpa o lixo emocional, ressignifica toda a linha do tempo dela, reprograma a mente para que ela possa voltar a comer todos os alimentos de forma saudável e ter o intestino funcionando perfeitamente bem. Então, esse é um caso para você entender que se você vivenciou algo muito grandioso na sua infância e que você pensando como que você se sente emocionalmente estando com intolerância alimentar, se você puxar na sua mente, você vai ver que não é a primeira vez que você sente todo esse pacote de emoções da intolerância alimentar e dos problemas gastrointestinais. Então, o que a gente precisa fazer? Ir atrás da raiz emocional, aonde tudo isso começou na sua linha do tempo. Pode ser no ventre, pode ser na primeira infância, e aí o que a gente faz? Limpa o lixo emocional, ressignifica, e tudo isso a nível subconsciente, Porque é no subconsciente que estão gravadas as memórias de longo prazo e também as nossas emoções. Esse é um caso de consultório muito recorrente relacionado à intolerância alimentar e bullying. Então, se você passou por isso, sabe que você não precisa passar o resto da sua vida com tantos sintomas e carregando questões emocionais do seu passado que te causaram, muitas situações de tristeza, medo, raiva, ódio, impotência, de desvalorização. E que é possível sim você voltar a comer todos os alimentos de forma saudável e a ter o intestino funcionando perfeitamente bem. E a hipnoterapia individual online específica para quem está com intolerância alimentar e problemas gastrointestinais pode te auxiliar.